Então, pessoal, boa noite. Quem não me conhece, eu sou Renata Valho e eu ensino mulheres a fazerem peças lindas na sua máquina de costura. É isso aí. Eu queria, antes de começar, deixar uns recadinhos aqui, que quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, Renata Valho. Aqui no Instagram eu sou Renata Valho e no Facebook eu sou Renata Valho Costura, ok? Queria falar para vocês aí no final da live, deixarem seus comentários, dar o seu joinha aí, diz o que vocês estão achando dos conteúdos, dos vídeos, que isso me ajuda a trazer novos assuntos, novas dicas, um monte de coisa legal para vocês, tá bom? E também compartilhar esses vídeos, os posts, os avisos de lives, né, com as amigas, com aquela pessoa que você sabe que tá querendo costurar e ainda não começou, ou para aquela pessoa que você sabe que gosta, que já costura. Sempre é bom a gente participar, assim, de coisas que envolvem o universo da costura, aquilo que a gente gosta, porque a gente acaba engrandecendo o nosso repertório, né? E baseado em tudo isso, eu criei um evento que vai ser dia 27 de maio, às 19 horas. É uma masterclass que eu dei o título de Costurar Não É Difícil, Todas Podem Aprender, porque eu acredito muito nisso, né? A caminhada minha, desde que eu comecei até aqui, é prova de que qualquer um pode aprender a costurar. E que essa coisa de costurar complicada é minhoca que a gente põe na cabeça da gente, tá bom? Então, vamos lá para 4 dicas que eu queria ter recebido quando eu comecei? Pois é, gente, é isso aí. Sabe que quem já me acompanha aqui mais tempo, às vezes eu falo da minha história, conto um pouquinho mais, e eu vou deixando um pouquinho para cada vídeo para não ficar cansativo, mas é um longo caminho desde que eu comecei a costurar, né? E esse caminho nem sempre foi retinho, aquela estrada tranquila, com a paisagem linda, né? Alguns momentos tinha umas curvinhas, umas curvas mais tortas, mais acentuadas, um caminho sinuoso, com os penhascos do lado. Então, assim, não foi fácil, né? Hoje tô aqui fazendo um monte de coisa linda, feliz, tranquila, com confiança. Faço mais rápido, produzo mais, mas não começou assim, não. Eu errei bastante, sabe? Porque a gente começa a achar assim, puxa, fiz ai, já sei, né? Que nem, eu fiz essa aqui faz muitos anos, essa tiarinha, já sei, então agora eu vou partir para outra coisa, porque já aprendi isso aqui e não vou fazer de novo. Então, fui fazer outra coisa mais complicada e perdi muito tempo nessa história toda, porque eram passos mais avançados para mim. E aí você faz, primeiro às vezes, até para entender o que é que você tá fazendo, como é que funciona, que etapa vem primeiro, qual vem depois, se eu costuro esses dois primeiro ou esses dois, depois junto tudo. E aí fica imaginando uma coisa, né? E depois você fala, não era, e desmancha tudo para pensar de novo como é que poderia ser sem ser daquele jeito que deu errado. Então, no fim das contas, as peças não ficavam lindas, porque eu tava ali dando um tiro no pé, né? Então, hoje eu vou mostrar mais coisas que eu fiz, e que justamente nesse quesito que eu fiz coisas mais difíceis pro estágio onde eu tava, para vocês poderem ver como é que isso acontece. Vamos passar só as do vestidinho, que é o que eu vou falar aqui, depois eu passo as outras. E, gente, enquanto ele
vai fazendo, eu vou contando a história, antes de contar mostrar o vestido em si. Foi uma amiga que me pediu, não é aniversário ou Natal, não sei, acho que de Natal, um vestidinho pra sobrinha dela, que era afilhada, e me mandou uma foto. Olha, esse modelinho aqui, inclusive ela queria o mesmo tecido. Tem problema só com o Facebook, tá? Facebook está com problema. Tá. Não adianta falar porque não dá pra escrever aqui, né? Se eles não estão vendo. É que tá muito lento lá pra eles. Mas pro YouTube tá tudo normal. Então qualquer coisa, quem tá no Facebook pode migrar pro YouTube ou vem pro Instagram, tá bom, gente? Parece que tá travando, tá lento, não tá dando pra acompanhar. Você quer compartilhar agora, né? E aí, o que aconteceu? Só o vestido, tá? O rosinha. E ela me mandou, era um vestido até com um tecido da Burberry, que é uma marca inglesa famosa, onde eles têm aquele xadrez basicão, né? Que é a cara deles. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, não vai dar pra fazer com esse tecido, porque não tem disponível e a gente sabe que existe muita cópia por aí, né? Mas eu não gosto muito dessas coisas e também eu não achei, até procurei, sabe? Mas não achei. E aí tinha uma gola nesse vestido. E aí, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar ele aqui. Como é que eu faço? Aqui. Depois eu volto. Olha lá. Aí era pra uma menina de 3 anos, por isso que é pequenininha assim. Pode passar mais uma. Gente, tá vendo a gola? É tipo gola de camisa, né? Só que ali ele é mais transpassadinho. Vai passando. O resto, assim, essa gola complicada. O resto, vocês veem assim, cava, ele é meio trapezoidal, tem uma barrinha, um cintinho no meio, pode passar, Sam. Isso aí tá ok, né? Esses botões aí eu mandei encapar, porque eu não tinha o equipamento pra fazer, mas até aí tudo ok. Pode passar. Mas aquela gola, gente, foi assim, surreal. Eu peguei umas camisas do meu marido pra ver como é que era, peguei coisa minha, procurei as coisas da minha filha, que era um pouco maior, e aí fui testando e dava errado na hora de... Até às vezes eu fazia a gola, mas na hora de juntar ela no vestido, era um caos, dava tudo errado. Até que chegou uma hora que eu peguei uma roupa que tinha lá em casa, não lembro o que mais, e tem mais? Essa é a última. Eu acho que já deu, né? Acabou? O vestido? Não, peraí. A parte de trás. Ali atrás é mais tranquilinho, mas aquele transpasse da frente, pode passar, acho que já acabou. Pode parar. E aí... Pode voltar aqui pra mim. Só pra vocês verem a dificuldade dessa gola. Pra quem tava costurando assim sei lá, acho que 6 meses. Não. Ano. Tinha um ano mais ou menos que eu tava costurando. Mas no curso eu não aprendi a fazer roupa nenhuma. E aí... quando eu comecei a ter dificuldade, eu pensei assim, poxa, eu devia ligar pra minha amiga e falar assim, olha, posso mudar a gola? Fazer uma canoinha ou um Vzinho assim, né, mais simples. E aí tinha 2 questões. Uma que pra eu comigo mesma falar assim, como assim você vai encarar que não sabe fazer e tá tudo certo e vai desistir, vai jogar toalha? Isso pra mim é meio difícil, sabe?
Eu sempre pego um desafio, se eu aceitei, agora eu tenho que ir. E por outro lado, eu achava meio errado eu falar que eu não sabia fazer aquilo, né? Um pouco de vergonha também em assumir que não sabia. E fiquei dando cabeçada. Como eu tinha prazo para entregar, eu falei, eu tenho prazo, eu vou ficar aqui testando, né? E eu fiquei acho que 2 semanas só com aquele vestido, não costurei mais nada, todos os dias, o dia inteiro. Não estou brincando, gente, foi isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Gastei um monte de tecido, porque imagine, tanto faz, desfaz, chega uma hora que fica tudo esgarçado, né? Então, eu tive que comprar mais aquele tecido rosa. Eu tinha comprado acho que meio metro, porque era pequenininho. E aí, chegou uma hora que eu tive que comprar mais, porque não dava o que tinha sobrado. Fiquei super nervosa e tava assim, na minha cabeça, que, mas você fez um curso, você aprendeu a costurar, então assim, por que você não pode, né, ir mais adiante? Eu achava que tudo bem eu sair em busca de coisas mais complexas, só que não era verdade isso tudo, né? Ok, você tá num patamar aqui, você quer um mais difícil, vai subindo. Só que eu saí daqui lá pra cima, né? Quando você vê, assim, qualquer currículo de um curso de corte e costura mesmo, você vê que esse tipo de coisa é ensinada do meio pro fim. E eu tava lá com 1 ano, achando que... Nunca fiz roupa, acho que foi a primeira peça de roupa que eu fiz e ainda arrumei isso. Então, às vezes você vai falar assim, poxa, tudo bem, tô entendendo sua situação, mas eu tô aqui ouvindo esse papo todo, ainda não sei costurar e queria entender por que eu tenho que saber dessas 4 dicas suas agora que eu nem sei costurar. Será que eu vou absorver? Eu vou conseguir entender que tipo de dica é essa que você tá dando? Aí eu falo que sim, porque é uma coisa assim que quando eu comecei lá bem no comecinho, digamos que se a professora na introdução do curso já falasse isso, já ia ser de grande valia, ou até no encerramento do curso, ou nas outras épocas que eu queria costurar, sei lá, sentasse com alguém e a pessoa falasse, olha, assim, assim, assim. Então, por quê? Porque a gente, sabendo de antemão alguns obstáculos que a gente pode ter, a gente já se blinda e já sabe que certas coisas vão acontecer. E isso traz benefício pra gente, saber disso antes. É tipo um prêmio de loteria, porque você vai costurando, você sente que você tá evoluindo. Tá dando eco aqui. Tirar o som, desculpa, gente. Aí você vai sentindo que tá evoluindo, porque você vai ganhar tempo, você não vai fazer que nem eu que fui lá pra cima fazer um negócio mais complicado, você evita frustração. Nessas 2 semanas eu fiquei bem frustrada, em alguns momentos eu falei assim, eu vou passar a mão no telefone e vou falar assim, Vanessa, vai comprar um vestido pra sua sobrinha, porque deu tudo errado, eu não consigo fazer e, tipo, sinto muito, sabe assim? Eu tenho intimidade com ela, se isso acontecesse não seria problema, mas imaginem só que horror que ia ser pra mim, né? Eu ia ficar mais frustrada ainda, então, se eu tivesse assim, na minha visão, o que é que eu posso, o caminho que eu vou trilhar para depois eu chegar lá, já teria tido menos essa tristeza. Eu fiquei triste mesmo de não saber fazer. Então, como é que a gente pode fazer, né? Quais são essas dicas? Em primeiro lugar, eu vou falar assim, sempre que você aprender uma costura nova, fez lá, gostei, ou então, tem um defeitinho aqui, isso aqui eu posso melhorar.
não deixa essas melhoras para você fazer numa outra costura diferente. Repete. Então, assim, que nem eu falei, né? Fez a tiara. Ah, aqui a curva não ficou tão bem feita, talvez cortei não tão redondo, ou na hora de costurar aqui ficou um bico que não era para ser bico, era para ser redondo. Ah, então, a próxima costura que você for fazer, faz outra tiara. E aí, quando for cortar, já presta mais atenção nesses locais que não ficaram bons. Se for na hora de cortar ou na hora de costurar. Se foi na hora de pespontar alguma coisa. Você fala, pespontar aqui ficou meio caminho de rato. Vai mais devagar. Então, assim, nesse processo do repetir a mesma peça, você já aprende muito no caminho, você enxerga os erros que você cometeu na primeira. E dependendo da complexidade da peça, não é repetir só uma vez, você faz 2, 3. Então, por exemplo, fez uma tiara, faz outra com outro tipo de tecido, faz para outra pessoa, presenteia. Então, assim, não é em vão, entende? Você vai costurar aquilo, não vai ficar inutilizado num canto. Não, você tem uso, né? Então, uma só vez, você não evolui. Você aprende uma técnica para fazer aquilo ali e ela estaciona ali, né? E o errar é parte do processo. A gente erra e aprende com o erro, né? É assim sempre, né? Na escola a gente não ficava lá na aula de matemática, fazia a conta errada, daí a professora vai lá, faz o exercício certo, aí você aprende, aí refaz o exercício, e assim como tantas coisas, né? Uma outra dica que eu dou, que eu acho que é tão importante quanto repetir a peça, é explorar os tecidos que você está usando, as cores, a textura, o material mesmo, né? Sair da tricoline, a gente fica muito na tricoline porque ela é fácil de costurar, ela é fácil de achar, tem uma abundância no mercado, né? Se produz bastante, mas aí às vezes também a gente dá preguiça na hora de comprar, não conhece o outro, fica com medo. Por quê? Porque o fato de você até mudar, por exemplo, o tecido, já te faz prestar uma atenção melhor se o ponto tem que estar no mesmo comprimento, se você vai usar a mesma tensão de linha na máquina, e aí você vai adquirindo novos conhecimentos. E com relação à estampa, a cor, a combinação, também faça essa exploração, porque lembra que o seu objetivo é fazer peças lindas. Então, se você ficar sempre ali naquele tecidinho, que você às vezes tem uma coisa grandona, comprou um pedação que tava lá em promoção e tal, no retalho, e aí você, tudo que vai aprender, fica aprendendo naquilo ali, chega uma hora que aquilo fica cansativo, sem graça, e você vai costurando e começa, né? Parece que tá sempre vendo a mesma coisa. Então, mesmo começando, explora isso, nessa diversidade, os temas diferentes, as cores, tá? Vira protagonista da sua peça linda. Então, você fica mais realizada, você começa a ver aquilo tudo assim, diferente, você começa a falar, poxa vida, fui eu que fiz tudo isso, né? Olha só a minha primeira, né? Por exemplo, faz 3 meses que eu tô costurando, no primeiro mês eu tava assim, no segundo assim, agora eu já tô assim num patamar melhorzinho, a costura já tá retinha, talvez um encaixe ou outro que não tá legal ainda, mas olha, você enxerga a sua evolução, né? E também, uma outra coisa, aí você pode falar assim, eu tô aqui costurando, mas às vezes eu não sei, queria tanta opinião de outra pessoa, né? Que em casa ninguém costura, nenhuma amiga minha costura, na minha família não tem ninguém. E, poxa, eu queria tanto saber. Procure essas pessoas, né? Que já costuram pra você, bater um papo.
às vezes tirar uma dúvida, trocar dica, né? Sabe aquela história de a gente tá de dieta e aí o grupo chama para ir pro aniversário, para ir se encontrar, fazer uma confraternização, e aí você vai e você tá de dieta. E aí todo mundo come, bebe, se diverte, você fica ali, né? Ou você já vai jantada, né? Porque é comidinha da dieta. E aí você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí o que acontece? Você acaba desistindo. Porque assim, você tá ali naquele momento, que é uma adaptação, né? Quando você tá começando a costurar, é um momento de se adaptar a uma situação. É igual a dieta, então é muito difícil. E aí você acaba desistindo. Então, procurando esses grupos dessas pessoas, você se sente ali falando a mesma coisa, com o mesmo assunto. Às vezes você acha que você tem uma dificuldade absurda e que essa dificuldade é só sua. É nada, é comum a todas. Ou tem uma outra pessoa que teve mais dificuldade que você, e aí você começa a enxergar que cada um é cada um. Nem todo mundo faz as coisas rápidas, nem todo mundo é lento demais. E aí você entende que é complexo e que cada um vai no seu ritmo, cada um aprende da sua maneira, né? É muito importante a gente ter isso, porque aí nesse grupo vai trocar figurinha, dica. Uma vez a minha linha embolou assim, 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 eu não conseguia tirar aquele bolo lá de dentro, e daí eu usei uma ferramentinha assim que me ajudou a puxar aquele fio todo. Assim, poxa, que coisa boa, olha só, né? Quando eu falo que costura não existe um manual, uma bíblia, porque assim, cada pessoa encontra a sua maneira melhor para fazer a mesma coisa. Então, é nessa hora que essa troca de informação é muito rica e a gente aprende muito com ela, tá? E aí, uma outra coisa que eu vou dizer para você, quando você já tiver mais espertinha, é para você não ficar presa a ficar querendo molde pronto e só costurar se você tiver um molde pronto, um passo a passo, um tutorial, um vídeo com a pessoa mostrando ali tudo que tá fazendo. Sabe por quê? Porque você fica muito, em primeiro lugar, dependente daquilo. Se você não tem, você não costura. E porque também, como eu falei antes, cada um é cada um encontra a sua técnica, o seu melhor jeito. E aí você, por exemplo, gosta mais de bolsas volumosas. E aí você vai fazer o quê? Em cima daquilo que você já aprendeu, você vai pensar assim, poxa, como eu gostaria de ter uma bolsa. E você mesma criar o molde, você fazer a criação, o desenho de como vai ser aquilo. Então, baseado no que você já aprendeu, você pode aumentar o comprimento, diminuir a profundidade, mudar a alça, o material, não só molde, mas mudar o material, colocar outros elementos, entende? Para você começar a se mostrar mais, a ter mais personalidade nas suas coisas. Lembra? Você tá querendo fazer peças lindas, então são peças lindas para você. Então começa a colocar ali a sua carinha. Isso é muito importante, porque assim a gente aprende mais ainda, né? E a sua qualidade da costura começa a se desenvolver muito mais, porque você vê que você não precisa seguir tudo exatamente como um certo tutorial que você fez um dia, tá certo? Isso é muito importante. Gente, esses são os 4. Vou dar uma retomada aqui só pra gente frisar. Repetir sempre a costura, nunca faça uma vez só. Explora os tecidos, as cores, as estampas, o tipo de tecido e as texturas que eles têm, porque isso vai fazer com que você agregue valor na sua peça linda. Ande junto com mais pessoas que costurem e faça as suas próprias criações.
ok? Porque isso tudo, você escreve aí, tá? Escreve aí num papelzinho, guarda, porque você vai entender como isso vai funcionar muito bem, entendeu? Você vai encurtar os erros que eu cometi lá atrás. Eu mostrei o vestidinho, né? Agora eu vou mostrar outras coisas pra vocês, porque aí vocês vão ver aonde é que eu me meti quando eu não devia ter me metido. Vamos lá, tomar uma aguinha enquanto a gente compartilha aqui a tela. Gente, isso aqui eu fui fazer uma mantinha de bebê de patchwork. Foi uma amiga que encomendou para uma amiga nossa em comum. Eu nunca tinha feito patchwork na minha vida. E aí, também comecei com uma baita antecedência lá para fazer. Dava para ter feito em muito menos tempo, mas como eu nunca tinha feito, vamos passar. Isso é só um bloco, uma parte, né? A gente faz os blocos e depois junta todos. Olha, aí eu até, como ela era meio grande, eu punha em cima da minha cama e ia vendo como é que ia ficando. Então, eu usei alguns lugares essas bordas brancas. E esse que é meio vermelhinho aí é minha coxa, tá? Não tem nada a ver com... Pode passar. Aí já tinha um pouquinho mais de elemento. Eu ia fotografando até pra eu não esquecer. Aqui, ela já tá... todos os blocos prontos. Não tá costurado um no outro. Eram 9, né? Mas aí, depois, muito tempo depois que eu fiz essa manta, eu fiquei pensando, gente, mas por que que eu comprei um tecido, esse do centro, pode deixar aí, o tema era a Arca de Noé, né, aí tinha os bichinhos da Arca de Noé, aí era um tecido de uma coleção, tinha 2 tipos, esse central aí e os menorzinhos. E eu fiquei pensando, por que que eu comprei um tecido assim com um tema tão... não é o tema, é o desenho muito expressivo, né? Então, para eu fazer os blocos, eu ia cortar o desenho. Então, como eu já tinha comprado, eu falei, então eu vou recortar onde tem desenho, vou deixar no centro do bloco e depois o resto eu faço com outras cores. E aí, usei esse... é um marfim, não chega a ser branco, com azul. Pode passar. E aí, eu fiquei pensando, nossa, eu criei um xadrez aí, um tabuleiro, e não era a minha intenção. Eu queria literalmente fazer um patchwork, mas acabou virando... Não deixa de ser, né? Porque eu uni os quadrados e fiz. Mas aí, mas para explicar melhor, ó, esse pedaço aqui embaixo, onde tem o desenho, isso, ele ditou o tamanho do bloco, porque tinha que aparecer ali a arca com os bichinhos. Então, esses brancos e azuis em volta tinham que seguir a medida desse bloco. Então, pensa que todo o restante da manta foi construído assim. Eu gastei horrores de tempo fazendo conta, foi mais conta de matemática do que tempo de ficar costurando literalmente. Porque eu fiquei presa no desenho. Quando eu vi o tecido, eu achei o desenho lindo, mas aí eu esqueci que eu ia fazer o patchwork. Então, pensa, a pessoa aqui, sim, eu não tinha nem 6 meses, acho que eu tinha uns 4 meses de costura só. Tinha acabado de começar, e não é que eu costurava todo santo dia o dia inteiro nesses 4 meses, não, era um pouquinho só. Então, são coisas que... Se alguém tivesse me dito, olha, você quer fazer patchwork? Então siga tecidos lisos, com estampas pequenas, não pega um desenhão grande como esse, porque se eu tivesse feito, teria cortado tudo, não ia aparecer nada, ia ficar uma coisa sem sentido. E aí eu
fiquei fazendo conta ao invés de pensar mais na tal costura linda que eu tanto queria. Aqui é ele finalizado, né? Aí fiz uma borda branca em volta dele todo. Mas assim, foi muito mais um presente emocional do que... Pode passar. Acho que é pra frente. As outras, aqui a gente já falou. Foi muito mais emocional do que assim, uma costura linda, né? Aqui foi uma encomenda também de uma amiga muito querida. Esse foi bem o comecinho assim, que amigas encomendam muitas coisas pra gente nessa época. Ela tinha uma máquina de costura e ela queria uma malinha para poder levar a máquina para outros lugares. E aí eu falei, ah, ok. E aí eu fiz a malinha. Pode ir passando, passa a próxima. Até aí tá tudo certo, né? Não tem nada de difícil. Eu também não tão rápido. Então, bolso com zíper na frente, essa alça lateral, o zíper em toda a volta. Mas, gente, esse viés vermelho que vocês estão vendo aí, vocês não sabem como eu sofri para colocar esse viés. Eu tinha usado viés uma vez só, que foi, assim, um viés externo. Viés externo é bem mais fácil de colocar do que internamente, que você só usa para esconder a emenda dos tecidos, né? E aí tinha, às vezes, 4, 6 camadas, porque você tem a manta, principalmente esse da tampa, esse aqui de baixo, porque tinha a tampa lá de fora, ó, vou contar aqui com vocês. Tinha o tecido da tampa lá fora, a manta, o interno. Oi, Ana Kelly, tudo bem? Bem-vinda! E daí você tem o bolso xadrezinho ali onde tá a tesoura, que é duplo, então você já tem mais 2,5, mais o viés, mais o tecido lá do fundo da bolsa. Então, gente, o viés ficou super grosso e eu não sabia que tinha diferentes de largura de viés. Então, assim, foi muito difícil colocar isso pra mim. A mala ficou bonitinha, mas o viés não ficou. E aí eu até falei pra minha amiga, olha, é de coração o presente, mas você não repara o viés. E, gente, ela às vezes já foi comigo num grupo que eu tenho, amigas que costuram, a gente faz umas bonecas de doação. E ela foi com a malinha toda orgulhosa junto. E foi muito legal, assim. Mas eu lembro o sofrimento que foi. Gente, esse vestido foi outro sofrimento. Assim, eu acho que algumas roupas, sabe? No início você não consegue. Então, a cava da manga, eu acho que é bem complicado. No caso, aquele primeiro que eu fiz, não, porque não tinha manga. Então, ok, você não encaixa nada. Esse aqui eu fiz pra minha filha. A gente tinha um casamento. E aí, eu fui fazer o vestidinho pra ela. No fim, coitadinha, ficou até meio apertado, sabe? Mas eu já tinha cortado, não tinha mais tecido suficiente pra fazer. Eu falei, filha, tá insuportável? Ela falou, não, mãe, tá só um pouco. Então, foi assim, um vestido de uma vez só. Porque ficou apertadinho. Essa aqui é minha primeira canga toalha. E quando eu fui fazer, eu tava super empolgada. Eu achei que era um produto incrível, que causa um impacto grande nas pessoas. E aí tinha visto algumas assim, né, na internet, em loja. Falei, ah, vou fazer. Só que o que eu não me atentei foi no pompom. Então, assim, a canga ficou bem costurada, tudo aqui já tinha bem mais tempo que eu sabia costurar. E aí, eu queria, você foi no armarinho, tem pompom? Tem, esse aqui. Aí eu falei, ah, quero amarelo. Depois que eu vi a canga pronta, eu falei assim, gente, esse pompom é muito grande. Pode passar. Então,
até com relação à delicadeza, né, dessa estampa. Olha essa borboleta, as flores, é tudo tão delicado. Olha o tamanho da bola do pompom, é muito grande. Então, essa já é uma segunda. Foi uma pessoa que me pediu, porque adorou essa estampa. Passa a próxima para ver o pompom. Olha ali, menorzinho, mais delicado. Tem mais a ver com a proposta da estampa. Completamente diferente. Então, pensa se eu não fosse repetir a peça, né? Aqui já é uma mantinha que eu faço assim agora no inverno. E foi a primeira. E o que acontece? Esse branco aí é uma manta de microfibra. E é um tecido muito elástico. Eu sofri horrores, porque é aquilo que eu falei pra vocês. A gente fica muito na tricoline, que é fácil, e quando pega um diferente, a gente sofre. Então, pode passar. Essa primeira ficou assim, tá vendo as beiradinhas assim, meio curva, ondulada? Porque, por mais que eu tivesse cortado a tricoline seta, na hora de costurar junto com a manta, assim, como ele é elástico, ele anda, sabe? Parece que ele aumenta de tamanho na máquina. Então, ficou bem feita, mas poderia ter ficado muito melhor. Pode passar. Que é o desafio da gente, e que nem eu falei lá, arrisquem, né, nos tecidos, explorem coisas diferentes. E aí o treino faz ficar melhor. Olha aqui, algum tempo depois de fazer várias, essas aqui já estão bem melhores. E esse roupão eu dei de presente. E, gente, para fazer, aqui a cava até que foi mais tranquila. Mas colocar esse capuz no roupão foi uma tremenda dificuldade. Aqui o viés requer ir devagar. Pode passar, Sam. Mas ele fica, e eu também, não sei se vocês conseguem ver, ele tá bem largo, não é a largura de um viés normal, porque eu fiz o viés do tecido. Pode passar. Pode deixar aí. Mas encaixar esse capuz no corpo do roupão foi muito, muito complicado pra mim. Porque já tava aí igual a tal da gola lá no começo. É uma coisa que eu nunca tinha feito e provavelmente eu também mal fazia roupa, só tinha feito aqueles 2 vestidos lá. E aí, de repente, eu quero inventar de pôr um capuz, né? E costurar toalhado também é um pouco diferente. Aquelas voltinhas assim do tecido, eles dão uma enganchada na máquina. Também foi outra dificuldade. E aqui foi uns presentes que eu ia dizendo que eu dava muito presente, né, na escola da minha filha. O pessoal me pedia para fazer e era um presente assim da turma toda. Eu fiz essas bolsas para carregar cerveja, garrafa ou vinho, e tem essa divisória interna aí, né, que são para 4. Nossa, encaixar isso dentro da bolsa também foi um perrengue. Então, assim, eu vejo as coisas prontas e a ideia eu falo, vou fazer, sem parar e pensar assim, né? Qual é o grau de complexidade disso? Eu falo, eu dou um jeito, eu vou lá e faço. Mas muitas vezes a gente podia falar, posso esperar mais um pouquinho, né? Porque uma coisa é falar, eu vou fazer, e se der errado, não sei o quê. Mas ali eu tava sendo contratada para fazer, então não tem como falar, deu errado, né? Essa aqui é minha primeira saída de praia, de malha, né? Antes eu fazia de tricoline, mas essa é de malha, que foi uma outra dificuldade também, porque tem que usar outro tipo de linha para costurar, e aí ela arrebenta,
E tudo isso adaptado, porque o certo seria fazer no overlock. E eu fiz tudo na doméstica, mas no fim saiu. Mas assim, também meio que botei a carroça na frente dos bois. Tem mais foto? Acho que não, acabou. Acho que acabou, né? Vou voltar aqui pra mim. Oi, Elaine, tudo bem? Então, gente, só voltar aqui para o meu roteirinho. O que eu queria, assim, para quem ainda não costura, quem não tá nesse mundo, fazer umas comparações, assim, sabe? É igual cozinhar. Você começa ali, eu te falo por mim, porque eu não sou muito de cozinhar, não. E só cozinho com a receita do lado para eu copiar, para eu colar. Oi, Lalac Brasil, boa noite, bem-vinda. Então, cozinhar para mim tá ali, mas sabe que tem umas coisas que eu, de tanto repetir aquela mesma receita, um belo dia você decora, né? Então, não tem como. E muitas vezes fala assim, né? Nossa, você tá se especializando nesse prato, porque cada vez que você faz, ele fica melhor, tá mais gostoso. E jogador de futebol, quando vai treinar, eles treinam, simulam as situações, né? Então fica ali chutando pênalti, chuta escanteio, chuta de fora da área, chuta cabeceada. Por quê? Porque a repetição, a prática faz com que o resultado final melhore, né? Uma bailarina para dar uma pirueta dupla, tripla, sei lá o que, a primeira pode ficar meia tontinha, aí quando vai fazer duas, vai aprimorando essa atividade, né? Então, e outra coisa importante que vocês podem até entender como uma quinta dica, que não é assim uma dica, tô só usando essa frase para ilustrar aqui, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, costurar com pressa, já adianta aqui, não vai dar certo. Não vai dar porque a gente precisa, lembra, do foco, da atenção, do cuidado, saber se tá dando certo, a repetição. Aí, gente, o dia que você tiver super craque, vamos supor que você quer fazer um negocinho em meia hora, aí tá tudo bem, mas você já faz com o pé nas costas, já faz sem nem prestar atenção. Quando você vê, você já cortou, já costurou, o negócio já tá pronto. Mas precisa de um início de dedicação, tá? E para ilustrar isso, tudo que eu falei para vocês, eu achei um estudo de uma pessoa, vou ler aqui para vocês, ó. Ele foi conduzido em 65 por um especialista de educação e psicologia, Davi, não sei se vou saber falar isso, Al-Zubel e Mohamed Youssef. E eles foram categóricos em dizer que um estudante precisaria ser exposto a uma palavra 17 vezes antes de aprendê-la e passar a usá-la. Já imaginaram, gente? Então diz que a gente, para começar a falar, usar uma palavra, a gente escuta aquilo 17 vezes. Então, costurar é a mesma coisa. Uma vez, duas vezes, três vezes, a segunda vez nunca vai ser igual à primeira, a terceira não vai ser igual. E isso tudo faz com que a gente melhore o que tá fazendo. E eu trouxe isso tudo aqui para vocês às vezes podem estar pensando assim, poxa vida, mas não faz muito sentido eu ouvir isso agora. Talvez lá quando eu já estiver costurando, mas por quê, né? Olha, porque assim, se você ainda não começou, às vezes é muito teórico falar isso, mas eu queria que você gravasse isso tudo, porque
lá na frente, quando você começar, você vai falar, lembrei. A Renata falou pra fazer assim, assim, assim. Eu acho que eu vou seguir porque já começou a dar umas coisas erradas aqui. Então é melhor eu acreditar que ela disse que isso aconteceu com ela. Então, não quero que aconteça comigo. Eu quero ir no caminho mais rapidinho aqui. Não quero ficar perdendo tempo aí fazendo coisa que hoje não dá pra eu conseguir aprender, né? E eu quase desisti, sabe? Desses momentos aí que eu tava perdida, querendo fazer um monte de coisa. Porque na minha cabeça, assim, eu fiz uma vez, aprendi, agora eu parto pra outro e vou partir pra outro. Na minha cabeça a evolução era assim. Mas não é, né? E eu achava que isso era evolução. Você buscar sempre uma coisa mais difícil. Mas são coisas distintas. Você se desafiar com uma coisa mais complexa para chegar lá num patamar mais legal, é ok. Mas evolução é quando você insiste no feitio da peça para que ela fique cada vez mais próxima do perfeito, né? E, gente, eu me sentia incapaz nessas horas, porque eu percebia que eu saía de um produto, ia para outro, ia para outro, ia para outro, e eu não tava vendo evolução ali. Então, eu começava a achar que o problema era comigo, que eu aprendi até aquele nível que dali eu não ia passar, né? Mas eu passei sei lá, foi pouco tempo, não foi muito não. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas sem costurar, porque eu precisava dar um tempo pra minha cabeça. E aí, o que aconteceu é que eu tava morrendo de saudade, eu tava doida pra costurar de novo. E aí, foi nesse tempo que eu falei, deixa eu dar uns passos pra trás. Eu vou voltar lá, eu tava indo até aqui, esse produto aqui eu fiz bem. Aí, aqui pra lá, eu dei um salto e aí a coisa meio que degringolou. Então, vocês gravarem essas 4 dicas aí com a quinta, que é a pressa inimiga da perfeição, vai ajudar vocês a seguir um caminho e sempre positivo, sempre de ganho, né? Sem ter essas erradas pelo caminho, graves que nem eu tive, e evitar frustrações, tá? Queria dar uns recadinhos aqui antes de encerrar, para falar para vocês do evento, né? Quem chegou depois, a Masterclass que eu vou fazer, que é um aulão, onde eu vou ensinar muitas coisas para você, que eu tô fechando o evento aqui, bem bacana. Você vai sair de lá com muito conhecimento. Vai ser no dia 27 de maio agora, às 19 horas. E as pré-inscrições estão abertas. O link tá lá na minha bio aqui do Instagram. Quem quiser já vai lá, se pré-inscreve, e a inscrição mesmo vai estar aberta a partir da semana que vem, né, Sam? Semana que vem. Eu não sei, segunda-feira? Já tem data. Então, segunda-feira. Mas aí, se fazendo a pré-inscrição, você já fica tranquila, não precisa ficar lembrando de que tem que fazer a inscrição, porque você coloca lá o seu e-mail e aí a gente vai mandando todas as informações para vocês. E também avisar quem não sabe que eu tenho um grupo no Telegram, e esse link tá na bio do Instagram também. Lá, com certeza, todos os eventos, tudo que eu vou fazer, live, ou alguns conteúdos exclusivos eu coloco lá também, que eu não ponho aqui nas redes. Lá, quando eu aviso vocês de evento, com certeza chega e-mail, às vezes não. Então, vocês podem também ficar, entrarem lá no grupo, que aí até pode ter uma conversinha comigo, tem um grupo que rola em paralelo. Você também pode conversar com as outras pessoas que estão inscritas lá, e aí já vai fazendo parte desse grupo, né, que eu falei ali, tá sempre junto com pessoas do mundo da costura que ajudam, tá bom? Então, eu queria agradecer, pedir para vocês deixarem aí uns comentários. Quem vai assistir essa live gravada depois também pode deixar comentário que a gente responde. Se tiver dúvida também. E aí, eu queria falar para vocês que
vocês podem compartilhar esse conteúdo com as pessoas que vocês sabem que gostam de costurar, ou que vocês sabem que estão querendo começar a aprender. Então assiste uns vídeos aqui, pega umas dicas, e isso é muito gratificante para mim, e também porque eu trago conteúdo para vocês de acordo com aquilo que vocês estão querendo ouvir. Então, também, se tiver algum assunto aí que eu ainda não falei, escreve para mim, que aí eu preparo uma coisa bem bacana e eu trago aqui e a gente troca figurinhas, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem bem, boa noite e a gente se vê amanhã, tá bom? Que amanhã tem live. Eu vou dar spoiler de novo, vou contar qual é o tema da próxima. Eu falei que eu não ia dar, mas como vocês estão aqui, vocês merecem saber, né? Deixa só eu pegar aqui na minha listinha, porque tô na fase das listas, gente, senão eu acabo não lembrando mais. É muita coisa, né? Vamos lá, amanhã a gente tem... é uma coisa muito legal. Tenho medo do julgamento das pessoas a saberem que eu quero costurar. Eu tenho certeza que quem já pensou e já comentou com alguém, provavelmente já passou essa frase assim na cabeça, né? Então, olha só, vem amanhã que eu vou trazer vários assuntos com relação a isso e vou te ajudar a tirar essa coisa da sua cabeça, para você fazer suas peças lindas, costurar e ser muito feliz, tá bom? Sabe por quê? Porque a sua costura vai ser a melhor costura do mundo, a mais bonita, porque foi você que fez, ok? Um super beijo e até amanhã, 19 horas. Tchau!